A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. No livro A Gênese, de Allan Kardec, o espírito Galileu, no capítulo intitulado Uranografia Geral, quando fala do espaço, apresenta-nos uma figura de comparação, dizendo que se partindo aqui da Terra, rumo a qualquer direção do espaço, à prodigiosa velocidade da luz, passados séculos, passados milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares, nem mesmo um único passo teríamos dado diante da infinitude do universo. Obviamente, quando nós acreditamos em Deus e imaginamos ser Deus, a inteligência suprema de todo o universo, e esta inteligência pudesse ter criado bilhões de estrelas em bilhões de galáxias, sem um fim útil, seria muita puerilidade, seria muita infantilidade acreditar que apenas a Terra, este planeta localizado na periferia de uma galáxia das menos exuberantes, abrigasse ele, e apenas ele, toda a vida do universo. Esta atitude, esse pensamento, seria no mínimo duvidar da inteligência suprema do Criador. A doutrina espírita tem como um de seus princípios basilares a pluralidade dos mundos habitados, atestando que Deus não faz nada de inútil e que os globos que gravitam pelo espaço têm por objetivo albergar as humanidades encarnadas e desencarnadas, propiciando a todos esses espíritos as moradas que Jesus já proclamou há 20 séculos atrás, quando afirmava que na casa do Pai há muitas moradas. E não ficando apenas nisso, porque ele enfatiza a questão com segurança, dizendo que se não fosse assim, ele nos teria dito. É claro que nessas questões nós devemos buscar o equilíbrio que deve marcar a personalidade daqueles que já encontram na doutrina espírita um roteiro de vida, deixando de lado os exageros da ficção científica e a puerilidade das negações geocentristas. É assim que Allan Kardec interroga os imortais em O Livro dos Espíritos, na questão 56, perguntando se é a mesma a constituição física dos diferentes planetas, dos diferentes globos, e recebendo a afirmativa dos imortais, que dizem-nos que nenhum desses globos se assemelham. Isso leva-nos a crer que em outros mundos, o processo de desenvolvimento evolutivo das espécies, não obstante estarem sob a égide da lei divina, seguem padrões diferentes daqueles que nós observamos aqui na Terra. Apesar disso, as aparências disformes dos aliens nos filmes apocalípticos não são a expressão da sabedoria divina. Tanto isso é verdade que, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, seguindo as explicações dos espíritos que reuniam-se na Pleiade do Espírito de Verdade, afirma-nos que a forma humana prevalece sempre entre os habitantes de todos os globos, apesar, é claro, das pequenas diferenças quanto a certas particularidades e modificações exigidas pelo meio onde esses filhos de Deus vão habitar. Uma outra questão que elencamos é aquela dos globos que aparentemente apresentam-se estéreis, por exemplo, aqueles do sistema solar. Como nós já dissemos, Deus não faz nada de inútil. E podemos lembrar que a própria Terra, em épocas remotas, era estéril. E que em determinado momento, um primeiro protoplasma, fecundado por um raio de sol, inicia o ciclo exuberante da vida
aqui na Terra. Então, estes planetas podem já ter cumprido este ciclo de abrigar vida. Pode ser que ainda estejam nos primórdios da evolução com seus seres microscópicos, ou ainda esses globos podem não albergar vida orgânica, mas servir de pouso a magníficas civilizações do mundo espiritual, abrigando aí, é claro, a vida espírita ou a vida espiritual. Sempre que analisamos a criação divina, precisamos elevar nosso pensamento acima do terra a terra, não medindo Deus por nossos parâmetros e compreendendo que a perfeição absoluta que rege todos os universos possui sabedoria suficiente para fazer brotar nos solos mais áridos, nas paisagens mais insólitas, a vida, que é a própria expressão magnânima do seu amor, do amor de nosso Pai por todos nós, seus filhos imortais. Olá, telespectadores do programa Presença Espírita. Hoje estamos aqui para falar a respeito da comunicabilidade entre os espíritos e os encarnados. Se somos eternos e temos a eternidade pela frente, e aqueles que falecem, que morrem, vão para um plano e nós ficamos nesse, nada mais lógico que nós possamos então manter comunicação entre esses planos, porque nós somos espíritos, a bem da verdade. E esta comunicação acontece o tempo todo, porque nós temos a ligação psíquica, nós temos capacidade de se comunicar mesmo estando no corpo físico. Estas comunicações acontecem diuturnamente, através do fenômeno mais importante e mais poderoso da comunicação, que é utilizado o tempo todo, de lá para cá, do mundo dos espíritos para cá, e também daqui para lá, que é a intuição. Todo mundo diz, e é sabido no meio espírita, que todos nós somos médiuns. É exatamente por causa disso, por causa da intuição. Em nós todos temos a intuição. A intuição nunca nos falta. É a mais poderosa ferramenta mediúnica que existe. Nós somos intuídos o tempo todo, de forma positiva e de forma negativa. Existe uma comunicação, um fenômeno de comunicabilidade mais específico que nós estudamos e temos, que é a mediunidade. A mediunidade é alguma coisa mais poderosa e específica que algumas pessoas desenvolvem na sua vida, que é falar, psicografar, psicofonar, enxergar, ouvir de forma específica espíritos. É um fenômeno que algumas pessoas têm de forma individual e com características. Às vezes todas elas, como o nosso Francisco Cândido Xavier tinha, né? Francisco Cândido Xavier tinha todas as mediunidades. Ele tinha absolutamente tudo. Ele falava, via, ouvia, escrevia, pintava, fazia de tudo. E assim, este fenômeno mediúnico, ele é despertável em nós. Nós, a partir de um momento da nossa existência, quando o espírito está mais maduro, nós estamos então totalmente encarnados, vamos assim dizer, este fenômeno aparece, a mediunidade. E o grande problema da mediunidade é que, na maioria das vezes, as pessoas que começam a ter esse fenômeno não sabem disso, desconhecem isso. E isso pode, no princípio, antes que esta pessoa passe a dominar, compreender e lidar com isso, pode causar grandes perturbações, grandes dificuldades, né? Que mal-estar, mau humor, irritação,
sensações depressivas, sensações também de ansiedade, de angústia, fenômenos até físicos que perturbam muito esta pessoa que tem a mediunidade sendo desenvolvida. É interessante que saibamos disso, porque isto passa a ser alguma coisa que, quando não compreendida, quando não, vamos assim dizer, dominada, ela pode causar danos que são assim irreparáveis, né? Perturbações intensas. Nós, no Espiritismo, lidamos muito com a mediunidade, de forma assim, a doutrina espírita, ela foi toda pautada na comunicabilidade dos espíritos, porque foram os espíritos, no mundo dos espíritos, que nos trouxeram todas essas informações e também nos deram as informações para lidar com este fenômeno. Então, o grande diferencial da doutrina espírita é realmente lidar com a mediunidade e lidar e comunicar-se o tempo todo com o mundo dos espíritos. Nós então encerramos este tema de hoje. Olá, amigos do programa Presença Espírita. É um prazer poder participar novamente desse programa, mesmo com esse nosso isolamento social. Quando a gente fala em crença em Deus, é natural pensarmos de como nós cremos em Deus de maneira muito distinta. Alguns creem num Deus onde é necessário oferendas, algumas vezes de animais, algumas vezes de comida, outras vezes apenas a oferenda de flores ou oferenda de velas. Para alguns, Deus é algo quase antropomórfico, quase uma persona que fica nos olhando, nos vigiando e definindo o nosso destino, como se julgasse as revelia aquela situação da nossa existência, aquilo que fizemos. Para muitos, Deus é a concepção puramente cristã, aquela que Jesus nos ensinou, que Deus é Pai. É um Pai nosso, é um Pai de todos nós, daqueles que são maus ou bons, daqueles religiosos ou ateus, daqueles com a mais diferente etnia, raça, religião, tez de pele. É um Deus Pai, que nos ama em igualdade. Esse profundo significado de Deus que Jesus nos oferece é a mais perfeita síntese desse entendimento da relação de nós, criaturas, para com Ele, Criador. Entender essa concepção de Deus é um processo de amadurecimento que começa na criatura humana desde os primórdios, quando nós tínhamos simples noções da divindade e confundíamos Deus com as próprias obras da criação. Era o Deus do trovão, era o Deus da tempestade, era o Deus da floresta, das águas. As mais diferentes crenças, mitologias, elas trazem essa diversidade do politeísmo, refletindo o entendimento que a criatura humana tem a respeito de Deus. À medida que o tempo vai passando e nós vamos amadurecendo por processos reencarnatórios e cíclicos, a humanidade vai entendendo que o Deus é um Deus único, e ainda mais que esse Deus, e esse é o marco que o cristianismo, que Jesus nos oferece, é um Deus amoroso, é um Deus Pai, é um Deus que nos provoca a amar os inimigos, a orar a quem nos persegue. É um Deus magnânimo e que jamais castiga, mas Ele nos oferece oportunidades de aprendizado nas mais diferentes instâncias da vida. Essa compreensão de Deus justo, desse Deus que nos apoia o tempo inteiro, desse Deus que ama, mas não é conivente com os nossos erros, mas sim nos dá oportunidades para que esses erros sejam restabelecidos com outras atitudes, posturas nessa existência ou em outras existências futuras, é a concepção que o cristianismo nos oferece para que nós possamos caminhar numa fé lúcida e raciocinada. Não basta ter apenas a fé daquele que acredita e Deus existe, a vontade de Deus, é o querer de Deus, mas sim compreender até onde a razão alcança de que as ações de Deus, elas são sempre para o nosso benefício. E a partir do momento em que nós já não conseguimos mais conceber, entender,
ter as respostas de por que tal situação está me acontecendo, por que tal tribulação, por que tal dor, por que tal dificuldade justamente comigo. Neste momento onde a razão já não nos acompanha, quem nos leva a partir dali é o sentimento da fé. Porque a razão nos leva caminhando até um determinado limite, aonde ela pode analisar, abordar, refletir. A partir desse limite, nós abrimos mão de sermos acompanhados com a razão, que nos conduziu até ali, para então o sentimento de fé e entregar a nossa vida, o nosso destino, às coisas de Deus. Entendendo que Ele sabe o que é melhor para nós, que nos oferece oportunidades que hoje talvez não entendamos, mas logo mais vamos perceber como era mais fácil, mais sábio, mais adequado. Então, vamos perceber, como diz Divaldo Franco, no alto dos seus 93 anos, ele diz que todas as vezes que ele orou, ele obteve a resposta. E quando ele insistia para que a resposta fosse exatamente como ele queria, nem sempre o resultado foi mais positivo. Mas quando ele se deixou levar pelas respostas que a oração traz aos desígnios da divindade, mesmo contrariado inicialmente, ele percebeu mais tarde que os resultados foram os mais felizes, mais adequados e os melhores para ele. Isso é a fé. Nós entendemos, fazemos aquilo que está ao nosso alcance e a partir de um determinado momento, entregar a nossa vida ao Criador, que saberá prover para nós todas as nossas necessidades. Olá, meus queridos amigos, irmãos do programa Presença Espírita. E o nosso tema do dia de hoje é a respeito das provas e certezas da imortalidade da alma. As pessoas geralmente acreditam que essa ideia veio com o advento ao Espiritismo junto de Allan Kardec. Contudo, essa ideia é muito antiga, essa crença já vem remotamente da antiguidade e antes de Jesus. Mas é com Jesus Cristo que nós temos a solidificação, a certeza dessa ideia por meio de provas concretas, e ele então inaugura a era do espírito imortal. Os evangelhos nos remontam por volta de mais ou menos 18 aparições efetuadas por Jesus após a sua morte por meio da crucificação. Essas aparições são narradas junto aos evangelhos de Paulo, de Lucas, de Mateus. Iniciam-se ao terceiro dia com Maria Madalena, após aos apóstolos, aos 2 discípulos de Emaús, ao apóstolo Tomé, que inclusive toca nas chagas do mestre Nazareno. Na sequência temos também a aparição aos 500 da Galileia e tantas outras que se precederam, como as portas de Damasco, para Paulo de Tarso e por fim a João Evangelista quanto da escrita do Apocalipse. Todas essas aparições, em verdade, se tratam do fenômeno espiritual da materialização do espírito. E esse fenômeno, ele vem justamente a ser explicado pela doutrina espírita, junto do livro A Gênese, também codificado por Allan Kardec. Junto dessa edição da Gênese, há toda a descrição dessas aparições de Jesus como sendo um fenômeno de materialização de seu espírito. E essa materialização, que é um evento físico, mediúnico, acontece também durante o início do século passado, por meio da presença de vários médiuns brasileiros, como por exemplo Ana Prado, Peixotinho, que conseguiam, através do ectoplasma,
da sua participação mediúnica, estarem efetuando a materialização dos espíritos para que todos os presentes pudessem estar vendo essa presença espiritual. E isso ficou muito bem provado. Na época foram feitos até mesmo membros como as mãos e os pés de parafina pelos espíritos, e que hoje estão em museus e comprovam essas aparições e justamente essa crença e certeza na imortalidade da nossa alma. Claro que com Jesus, muitas pessoas nos falam, mas como que é possível ter tocado as chagas de Jesus Cristo, o apóstolo Tomé, outras vezes ele ter aparecido na ceia com os apóstolos? Justamente porque isso é um fenômeno da materialização. O espírito pode se materializar a tal ponto de ser possível até mesmo o toque. Contudo, nós sabemos que houve a deturpação dessa ideia por muitos teólogos que acabaram retirando essa crença que veio com o cristianismo primitivo, transformando na ideia de ressurreição da carne, para acabar com a certeza da imortalidade da alma. E essa ideia da ressurreição da carne, no livro A Gênese, nós vemos patentemente que não é possível, porque Jesus, em dados momentos, ele aparece e desaparece no meio de vários apóstolos, na reunião desses apóstolos, num recinto a portas fechadas. Nós sabemos que fisicamente é impossível um corpo físico ultrapassar paredes e portas, mas o espírito é possível estar ultrapassando a matéria, como também materializando-se e desmaterializando-se, como é o possível fenômeno que aconteceu com o seu corpo material após a crucificação, como nos conta no livro A Gênese. Evento esse de desmaterialização que também foi efetuado por esses médiuns Ana Prado e Peixotinho, e são vastos na doutrina espírita. Hoje nós até não nos valemos mais tanto desses fenômenos, desses efeitos que nós chamamos de efeitos físicos, porque as provas da imortalidade da alma, da existência do espírito já são tão vastas e tão concretas, nós estamos recheados de exemplos que já no atual momento não é mais necessário esse tipo de prova à nossa humanidade. E é importante nós sabermos isso, que o cristianismo primitivo trouxe latente essa ideia. Um dos objetivos do nosso Mestre Jesus é essa certeza da nossa existência a este corpo, nossa pré-existência a esse corpo e a nossa continuidade, a nossa vida permanente, a nossa eternidade, porque nós somos em verdade imortais. Antes de nós estarmos nesse corpo físico, nessa máquina carnal, nós somos espíritos, e a nossa verdadeira pátria não é essa casa material que nós temos, o planeta Terra, é o mundo espiritual. Nós estamos momentaneamente numa experiência carnal, numa experiência em um corpo físico, mas a nossa alma permanece. Por isso, quando nós temos a morte só acontece para o nosso corpo físico. É o fim do corpo, mas não é o fim da nossa vida. Por isso, se você perdeu algum ente amado, um pai, uma mãe, um amigo, até mesmo um filho, alguém que você ama, não se desespere, porque nós permanecemos vivos. O que há depois do túmulo é vida, é sempre a vida.